porque ideologia parece você vender uma ideia de que se você for tratar de questões de gênero na escola, você estaria influenciando crianças e adolescentes a se tornarem homossexuais ou transexuais, como se isso fosse possível. Isso não é verdade, né? Como não existe opção, escolha sexual, existe orientação sexual, porque a pessoa nasce assim, com essa atração, com esse desejo, e isso é determinado em grande parte por um fator biológico. Eu também gostaria de acrescentar o que o professor falou sobre a ação direta de inconstitucionalidade do PSOL. Ele chama a atenção para a ausência do termo gênero no Plano Nacional de Educação, para dizer também que deveria haver um combate ao preconceito, à discriminação, ao bullying por questões de gênero, orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. As escolas deveriam priorizar esse ambiente plural e diverso, como preconiza a Constituição, né, que fala em igualdade, que fala também em combate à discriminação. O senhor não acha, professor, que esse combate ao bullying, à discriminação, à violência tem que ser ensinada às crianças e aos adolescentes no âmbito escolar? Não é importante passar essa mensagem, professores, diretores, educadores? Muito bem, então vamos aqui, voltando um pouquinho ao que você falou, né, sobre a questão da identidade de gênero ou ideologia de gênero ou teoria de gênero, só para a gente conceituar e, claro, conceituar seguindo aquelas que, inclusive, falam favoráveis a gênero. Então, não há um reconhecimento de identidade na questão de gênero. Judith Butler, no seu livro Problema de Gênero, ela mesma menciona, ela advoga pela superação de uma identidade, de um sistema patriarcal, opressor, que fala de identidade, essencialismo, coisas assim que ela vai tratar na sua obra. Então, o que quer dizer isso aqui na prática para quem quer entender? Olha, eu não estou defendendo uma pessoa, eu falo que não tem algo definido, não existe. Então, que o fator cultural é aquilo que impera. Então, não há... Mas essa é a visão da Judith Butler, né? Que é uma filósofa, é uma pensadora, não, mas a psiquiatria já encara o fator biológico presente em crianças com 4 ou 5 anos de idade, que às vezes se olham no espelho e não se reconhecem com o seu sexo biológico. Aí a gente tem que ver o seguinte, quando a gente está falando de bebezinhos, não tem questão cultural no bebezinho. O bebezinho está ali, existem vários estudos sobre isso, você nota que o bebê não foi colocado para ele, age... tem um comportamento deste modo. O que se verifica claramente é que não tem questão comportamental. Então, ele tem ali algo definido dele, que não é apenas biológico, é verdade, mas também é biológico. Então, a gente não extrapola como se, de fato, o fator externo, o fator cultural fosse um imperativo, que é o que gênero quer dizer. Ele quer negar a realidade. E, inclusive, quando você fala que tem uma teoria, uma questão científica, muito pelo contrário. Todas as teóricas de gênero dizem claramente que elas não querem provar nada. Não há embasamento científico. Você está extrapolando a própria ciência. Veja, se colocamos isso numa escola, biologia, temos que esquecer toda uma tradição milenar do que nós conhecemos sobre o ser humano, cromossomos, hormônios, do que próprio é do ser humano. Dizer que tudo isso aqui é praticamente como nós somos subjugados, nossos órgãos genitais que se complementam, ou seja, aqui não tem questão comportamental. Ninguém vai negar isso, só que existe uma questão biológica e existe uma questão psicológica, que é como você se vê, como você se reconhece, por quem você se sente atraído. Na realidade, nós estamos falando de crianças, né? Porque é disso que vai tratar, de plano de educação, e não a questão adulta. Então, por isso, eu acho que é importante a gente colocar um detalhezinho. Mas isso começa a se manifestar nas crianças, aos 4, 5 anos. Vamos. Só colocar o seguinte, o gênero, para a gente entender de modo bem simples, ele é uma plataforma política. Se ele não tivesse esses grupos fundamentalistas que não têm embasamento, são anticientíficos, se eles não tivessem essa força de lobby em todos os lugares, isso daqui seria algo assim relegado, esquecido, porque a medicina, a psicologia, como nós podemos ver também, tem digamos assim, uma visão sobre isso muito diferente. Então há uma imposição de uma plataforma de poder desconhecida. Se vende uma coisa, mas sua intenção é bem diferente. Eu discordo. Deixa eu entrar aqui um pouco no debate e chamar a Maria Elisa para conversar com a gente. Tem uma tentação em chamar de doutora, embora a senhora tenha dito que não, mas eu acho que todo mundo que trata da gente, que cuida da nossa cabeça, a senhora é psicóloga, sim, deveria ser chamada assim, respeitosamente. Fique à vontade. Existe uma idade em que a gente pode determinar assim, olha, a partir de certa idade, a criança realmente sabe o que quer, o que não quer, para onde vai. Vamos sair um pouco da questão da biologia, vamos partir um pouco para o comportamental. Eu queria ouvi-la nesse sentido. Sim. Silvio, eu acho que o mais importante, a princípio, é a gente entender que o ser humano ele é formado em 3 dimensões. A dimensão psicológica, biológica e a dimensão social transcendente, que é a capacidade do homem sempre de ir além.
Então, a gente precisa entender que nessa primeira infância existe todo um progresso biológico, psicológico, né, e o social. Então, a criança, desde muito pequena, ela vai crescendo e nessa primeira infância, até os 7 anos de idade, a criança ela não se volta para as questões da sexualidade em si, até porque ela não tem uma maturidade emocional e cognitiva para isso, né? Então, a criança ela é aquilo que você planta. Então, se ela é uma criança que recebe afeto, provavelmente ela é uma criança, então, que vai retribuir afeto, né? Se ela é uma criança criada num ambiente hostil, ela é uma criança, então, que tem essa tendência natural. Então, a gente precisa entender que existe um progresso, que não é assim, do nada, né? De repente. Então, tem esse caminhar, esse tempo que exige, né? Para esse desenvolvimento, então, emocional, cognitivo da criança, para que, então, lá na frente, por volta dos 8, 9 anos, é quando a criança começa a despertar para as questões da sexualidade em si. Porque até então, isso para ela só está sendo criança, né? Ela está conhecendo o mundo ao redor, ela está conhecendo aquilo que cerceia a sua realidade. Então, ali ela não se volta ainda para as questões da sexualidade em si. Então, seria até, digamos, errado pensar que uma criança de 2 anos de idade, por aí, teria a capacidade de decidir, né, se isso ou se aquilo, uma vez que isso não é a prioridade na vida dela naquele momento, em questões de desenvolvimento, tá bom? Psicológicos, biológicos e sociais. Aí, sobre o que a Amanda falou um pouquinho, eu fui ensinado desde muito pequeno a respeitar e ser respeitado. Nunca dividiram para mim a humanidade, né, entre homens e mulheres, negros, brancos, amarelos, vermelhos, homossexuais, heterossexuais. Respeitar. Então, quando você fala de bullying, de discriminação, por que não ensinamos apenas a respeitar o ser humano? Eu gosto muito do Alexandre Garcia, quando ele diz que chega a um hotel, por exemplo, e joga lá um formulário para ele preencher e tem lá gênero. Ele escreve humano, com letras garrafais, com letras desse tamanho. Aí eu vou perguntar para a Amanda, ela pergunta e responde. Por exemplo, uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade, comete um assassinato, um homicídio. Você acha que ela deve ser julgada como um adulto? Ela deve ser julgada e condenada e pagar uma pena como um adulto? Não, claro que não. Por que não? Porque ela não tem nem essa capacidade de discernimento, mas eu não Mas uma acho... criança de 6, 7, 8, 9 anos, ela tem capacidade de discernimento para decidir que ela quer trocar de sexo? Não, mas ninguém está falando isso, Lacombe, pelo amor de Deus, não é isso. Olha, eu conversei longamente com Alexandre Sadek, que é psiquiatra e coordenador do Ambulatório de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do HC da USP. É uma das maiores autoridades nesse tema do país. E ele me explicou que aos 3, 4 anos, é a idade que você começa a ter consciência do mundo, são as suas memórias mais antigas, recônditas, normalmente remontam a essa idade. E você já começa, a partir dessa idade, a enxergar também a sua orientação. Tem crianças, como é que você explica as crianças transgêneros? É porque são fatores biológicos. A criança nasce assim, ela tem orientação, o desejo, a atração, ou por alguém do mesmo sexo, ou por alguém do sexo oposto. Não quer dizer, com 3, 4... Não, com 3, 4 anos, você já começa a ter questões são conflitos naturais, Maria Elisa, de uma idade, né? Me perdoe, conflitos de identidade são normais. E podem ser conflitos passageiros, ou não. Mas peraí, ninguém está falando para você ter uma aulinha na escola, não é isso que se prega. Olha, você vai mudar de sexo, ou você vai ser homossexual. Até porque isso não se ensina. O que se está em discussão aqui em pauta é você ter respeito e não discriminar e não ser preconceituoso. Sem dividir, não precisa dividir para isso. Mas lá como que você prega o gênero humano, seria maravilhoso, no mundo ideal, se todos fossem tratados como iguais.